primeiramente, de desejar um bom dia a todos e todas aqui presentes. Os alunos da instituição que se inscreveram estão aqui presentes, os alunos de outras instituições, os profissionais de todas as áreas do direito também que estão aqui presentes, em especial os nossos queridos palestrantes que aceitaram o nosso convite, doutora Roberta Franco Massa e doutor Eduardo Cambi. É uma honra tê-los aqui presente conosco. Então, declaro aberto esse 6º painel da 2ª semana acadêmica do curso de Direito do Unicuritiba. É uma honra ter vocês aqui conosco para tratar sobre temas tão importantes, sobre carreiras tão importantes do direito. Eu vou fazer uma leitura breve do currículo de cada uma dos nossos queridos palestrantes, e daí eu já passo a palavra. Esse nosso 6º painel, ele vai tratar sobre o Ministério Público Estadual e o futuro das funções essenciais da Justiça. Os nossos queridos palestrantes, Roberta Franco Massa e Eduardo Augusto Cambi, vão tratar sobre a carreira do Ministério Público Estadual, o ingresso na instituição, a carreira, e o papel do promotor de justiça estadual. E a doutora Roberta vai tratar especialmente também sobre o papel da mulher no Tribunal do Júri como promotora. A doutora Roberta, ela é graduada em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, mestre em Direitos Fundamentais e Democracia pelo Centro Autônomo do Brasil, Unibrasil, e professora colaboradora de Direitos Humanos do Centro Autônomo do Brasil. Para quem eu passo a palavra e agradeço novamente o vosso aceite. Obrigada. Então, bom dia a todos e todas. Agradeço, imensamente esse convite para vir aqui falar de um tema tão, afetuoso para mim, já que integrante do Ministério Público do Estado do Paraná desde 2008. Esse ano eu estou completando 13 anos de Ministério Público, e para mim é sempre um grande prazer falar a respeito da minha carreira, Então, agradeço mais uma vez o convite, sempre me coloco à disposição de alunos, alunas, professores, professoras, para participar de eventos como este, que eu julgo sempre muito importante, Necessariamente eu também já fui estudante de Direito, então sei da importância de participar de eventos como esse na minha universidade, onde eu estudei, na Unesp, ali no interior de São Paulo, em Franca. Nós tínhamos todos os anos a nossa semana acadêmica também, de Direito. E era sempre muito festejada, a gente aguardava sempre com muita ansiedade essa semana, porque sabia que viriam palestrantes de todos os universos, digamos assim, falar de temas jurídicos, mas também palestrantes que falavam de temas muito atuais na época, temas interessantes, palestrantes que falavam, como hoje, a respeito da própria carreira em si, a carreira que todo estudante de direito pode optar. E temos diversas carreiras, O curso do direito, ele sempre é conhecido e reconhecido por essa, digamos assim, essa infinidade de opções que nós temos, para trabalhar quando nos formamos, não necessariamente ou somente a advocacia, ainda que seja a profissão mais tradicional do curso do direito, mas temos aí um leque muito grande de profissões a seguir, e vendo a programação do evento, eu vi que vocês foram muito diversificados mesmo, porque eu vi ali no final a carreira de diplomata, é uma carreira que muitas pessoas esquecem, que o estudante ou a estudante de direito pode focar nessa carreira, E hoje, sendo professora de direitos humanos, é algo que eu tenho conversado bastante com os alunos e alunas a respeito desses cargos, nesses organismos internacionais, o foco que pode ser dado já no período da faculdade
para esse tipo de cargo, para essa carreira, digamos assim, no direito internacional, no direito humanístico. Então, eu brinco com os alunos e alunas que eu falo, né, além de você viajar o mundo todo, para quem gosta de viajar, isso é um grande sonho, né? Você ainda vai trabalhar com temas muito interessantes e temas que instigam e temas que têm tudo a ver com muito do que a gente aprende na faculdade de Direito. E aí me foi dado, né, digamos assim, esse recorte um pouco mais específico a respeito do ingresso na carreira do Ministério Público e principalmente o papel, né, da mulher enquanto integrante do Ministério Público, mais especificamente o papel da mulher, né, ali na atuação do Tribunal do Júri. Confesso para vocês que, em relação ao ingresso da carreira, eu não preparei nenhuma fala muito aprofundada, porque acredito que essa parte vai caber ao Eduardo Cambi, né, meu colega de Ministério Público, pessoa pela qual nutro muita admiração, principalmente pelo trabalho que ele tem desempenhado hoje aqui no Ministério Público do Estado do Paraná, frente à Escola Superior do Ministério Público. Dr. Eduardo Cambi, ele tem um trabalho muito importante em relação ao aperfeiçoamento dos integrantes do Ministério Público e uma grande conquista, né, que foi transformar o antigo CEAF, quando eu entrei na carreira, 13 anos atrás, era Centro de Aperfeiçoamento Funcional, né, e o Dr. Eduardo Cambi, ele conseguiu, né, com muito trabalho, com muito esforço, transformar isso hoje na Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Né? E o trabalho dele à frente da Escola Superior tem sido um trabalho brilhante, né? Hoje, dentro do Ministério Público, nós temos grupos de estudo, nós temos publicações, né? A revista do Ministério Público aí tem rodado anualmente, salvo engano, são 3 ou 4 edições anuais. Então, realmente, assim, o Dr. Eduardo ele tem uma visão da grande importância do estudo, do aperfeiçoamento dos integrantes, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que estuda para ingressar numa carreira pública de promotora, promotor, juiz, juíza, delegado, delegada, e depois que ingressa, acabou, nunca mais vai estudar na vida. E muito pelo contrário, aí que você tem que realmente manter em dia os seus estudos, porque aí você já é um profissional, né? Um profissional, membro de uma instituição, lidando com diversos tipos de problemas, lidando com vida de pessoas, então tem que realmente ter esse cuidado, né, em se manter sempre atualizado, e o próprio nome, né, tentar sempre aperfeiçoar a atuação frente ao Ministério Público, porque a partir do momento em que você integra uma instituição pública, você não fala mais por si, né? Você já não é mais a Roberta Franco Massa, você é um integrante de uma instituição pública essencial ao funcionamento da justiça. Então, em relação ao ingresso da carreira, eu acho que o doutor Eduardo ele vai falar com muito mais brilhantismo do que eu, né? Até porque é o que ele atua diretamente hoje em dia. Então, eu concentrei a minha fala mais a respeito realmente do papel, né, da mulher, né, nós, enquanto mulheres integrantes de uma instituição de tamanha importância quanto o Ministério Público, e também foquei a respeito da atuação no Tribunal do Júri, que é a atribuição que eu exerço hoje no Ministério Público, né? Estou aí há 3 anos e meio à frente do Tribunal do Júri aqui de Curitiba, eu e mais outros 5 colegas, né? E lá nós temos paridade, porque somos 3 mulheres e 3 homens, 6 promotores no total, atuando no Tribunal do Júri de Curitiba. Então, acredito que
seria um pouco mais interessante focar a respeito desse recorte que me foi dado, né? Então, falando, né, um pouco sobre o ingresso de nós, né, o papel de nós mulheres ali à frente dessa instituição. Segundo os últimos dados, né, coletados pelos órgãos oficiais, nós mulheres somos 51,8% da população brasileira, né? Então, nós somos maioria na população brasileira. Além de ser maioria na população brasileira, nós mulheres representamos hoje 55% das matrículas no curso de Direito. Então, nós somos maioria na população brasileira e somos maioria também hoje matriculadas em curso de Direito. Então, é de se esperar, né, que as instituições, né, oficiais, as instituições públicas, elas passem a comportar também um maior número de mulheres. Uma realidade que até pouco tempo atrás, e pouco tempo atrás mesmo, né, nós estamos falando aí de 30, 40, 50 anos, ela não estava nem um pouco perto de se acontecer. Então, para a gente falar a respeito do papel da mulher dentro de uma instituição como o Ministério Público, nós temos que resgatar também, né, onde nós mulheres começamos a entrar na história. E a gente sabe que a participação das mulheres na vida pública como um todo, digamos assim, a vida pública no sentido de exercer funções públicas, exercer direitos, né, é algo muito recente. Não só no Brasil, como no mundo todo, como de maneira generalizada. Né? As mulheres elas foram conquistando o seu direito de participação, o seu direito de exercer direitos, né, ao longo da história. E a história falando não no sentido linear, tá? Não a história como um processo de evolução que caminha para frente, né? Mas um sentido de realmente movimento histórico, né? O feminismo ele é um movimento histórico e falar de mulheres exercerem direitos, mulheres conquistarem direitos, mulheres estarem hoje dentro de instituições, dentro não só de instituições públicas, também instituições privadas, mulheres estarem nos bancos das universidades, mulheres ocuparem aí postos de trabalho, mulheres ocuparem cargos, né, de chefia, de direção, tudo isso faz parte do movimento feminista, né? Isso não foi nos dado por, digamos assim, por algum tipo de bondade ou por algum tipo de movimento de outros grupos. Isso é tudo, né, conquista de movimento de mulheres. Né? Nós aí saímos à frente, começamos, né, há cerca de quase um século atrás, o movimento sufragista, que a princípio, né, foi o primeiro movimento que realmente se organizou em torno da conquista de direitos de mulheres, no caso, direito a votar e ser votado, e aí isso foi se ampliando, né? Falando especificamente aqui em termos de Brasil, nós temos um código, nós tivemos, né, não temos mais. Quando eu entrei na faculdade, a gente ainda tinha, né, não revelando minha idade, mas a gente ainda tinha. Nós tivemos um Código Civil de 1916, em que, né, quando ele veio ali em 1916, a mulher ela era né, uma pessoa considerada relativamente incapaz, independente da idade. Então, era uma pessoa para quem a representava, quem respondia pelos seus atos, era o pai, quando ela ainda não era casada, ou então o marido, a partir do momento em que se casou. Então, tudo isso foram, né, digamos, posições que foram mudando ao longo do tempo e muito, né, muito e tudo em razão
do movimento feminista como um todo. Então, a gente chega hoje, né, nesse patamar de maioria da população brasileira ser mulher, maioria das matrículas no curso de Direito serem de mulheres. Então, é natural, né, é o esperado, a partir do momento em que a gente teve todos esses processos, né, históricos de conquista de direitos das mulheres, que as instituições também passem a ter ocupação por mulheres, né? Aquilo que não era realidade há 30, 40 anos atrás, hoje passa a ser. Aqui no Ministério Público do Paraná, salvo engano, né, seria bom se o CAMB tivesse esse dado, mas salvo engano nós temos hoje cerca, talvez eu acho que 40, 45% dos promotores e promotoras estaduais são mulheres, né, promotoras. E aí a gente se depara, né? Qual que é o papel da mulher à frente do Ministério Público, né? Principalmente ali no tema que me foi dado do Tribunal do Júri. Meus caros e minhas caras, eu acredito que hoje o principal papel, né, de qualquer mulher que esteja dentro de uma instituição, principalmente instituições públicas, no caso o Ministério Público, é a quebra dos estereótipos de gênero, né? A quebra desses estereótipos nocivos de gênero e a busca por uma real igualdade. O porquê que eu falo, né, a respeito da quebra dos estereótipos de gênero? Hoje, quando você vai falar de participação, né, de mulheres, de papel de mulheres, ocupação por mulheres, a gente não pode mais focar somente nos números, né? Hoje nós temos um percentual maior de mulheres ocupando as universidades. Hoje nós temos um percentual maior de mulheres ocupando as instituições públicas. Hoje nós temos um percentual maior de mulheres ocupando cargos, mandatos eletivos, né? Então, não adianta mais a gente falar a respeito só de números, ainda que muitos dos números ainda sejam muito baixos, né? Nas últimas eleições nacionais que nós tivemos, hoje nós temos aí o Congresso Nacional ocupado por apenas 17% de mulheres. Ainda é um percentual muito baixo. A gente está falando de um país onde 51,8% da população é composto de mulheres, né? Então, se a gente pensar no sistema eleitoral como sistema representativo, você falar de apenas 17% de mulheres ocupando esses cargos, está tendo, né, uma desigualdade muito grande a respeito da representatividade. Porém, essa representatividade, ela não pode ser somente quantitativa. Ela precisa passar a ser também qualitativa, né? E qualitativa nesse sentido, de mulheres que, né, vocês hoje, estudantes de direitos, vão ser futuras profissionais de direito, de saber exatamente, né, que qualquer mulher hoje, ocupante de um cargo, integrante de uma instituição privada ou pública, ela tem que necessariamente, né, se sentir inserida nesse movimento, nessa busca por uma verdadeira igualdade. E a verdadeira igualdade, né, falando realmente de gênero, a gente tem que passar a falar da quebra de estereótipos de gênero. E estereótipos de gênero não somente femininos, mas também masculinos, né? Isso adentrando ali no tema específico do Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri, hoje, a meu ver, é o local, né, que enquanto seja promotora de justiça, seja juíza, seja a própria advogada de defesa, é o local onde nós estamos aí na luta, né, pela maior quebra de estereótipo de gênero dentro da instituição Ministério Público. O porquê?
Porque durante muito tempo, né, e isso é entendido até hoje, ainda que esse entendimento também esteja mudando, o tribunal do júri, ele sempre foi entendido como uma verdadeira arena, né, de batalha, uma verdadeira, um ringue, né, de luta. Então, o tribunal do júri, ele tem aquela visão tradicional, histórica, de ser um ringue, uma batalha, né, uma luta entre grandes guerreiros, né, e muitas vezes essa luta, às vezes travada até de uma maneira um tanto teatral, né. Isso, que bom, vem mudando, né, o tribunal do júri, assim como qualquer outro local institucional do Tribunal de Justiça, né, ou do Poder Judiciário, tal, ele tem que ser entendido como uma instituição em si, né? O Tribunal do Júri, ele não é um teatro, ele é uma instituição pública, né, que faz parte do Poder Judiciário, ele tem uma dinâmica de funcionamento diferenciada, mas não deixa de ser uma instituição pública. Então, que bom que essa visão do Tribunal do Júri, enquanto esse ringue de batalha, né, esse teatro de falas, vem mudando. No entanto, ainda prevalece, né, essa ideia de que estamos falando ali de uma grande batalha, né? E dentro dessa ideia de grande batalha, nós vamos ter um lugar predominantemente masculino. Porque quando a gente fala de batalha, nós não pensamos nas guerreiras, nós pensamos nos guerreiros, né? Então, quando a gente fala de tribunal do júri, é um ambiente reconhecidamente como ainda muito, digamos, masculino. E o masculino eu coloco entre aspas, porque, veja, quando eu falo dos estereótipos de gênero, são estereótipos de gênero não somente em relação à mulher, mas também em relação ao homem, que são prejudiciais para o homem e para a mulher. Então, esse ambiente predominantemente masculino é um ambiente ligado, digamos assim, a essas características, né, que são entendidas como características masculinas e que não passam de puro estereótipo, né? O forte, o guerreiro, o lutador, o que fala grosso, o que grita, o agressivo, né? Tudo isso, vejam, liga-se à imagem de um homem. E quando vem uma mulher atuar no tribunal do júri, muitas vezes ela é entendida ou compreendida como alguém no local errado. Ela não está naquele lugar para o qual ela é destinada. A mulher atuando no tribunal do júri, às vezes, é vista até como uma certa aberração. O porquê? Qual que é o estereótipo da mulher, né? O feminino. O feminino é o delicado, é o sensível, é o doce, é o meigo, é a voz fina, é a voz calma, é a voz tranquila, né? Então, o tribunal do júri, a partir do momento em que é entendido como esse ringue, esse campo de batalha, ele não é um local para a mulher. Porque a mulher, ela não é guerreira. A mulher, ela não fala grosso. A mulher, ela não parte para cima. A mulher, ela não é agressiva. A mulher não tem voz grossa, né? Então, você tem toda essa confusão de estereótipos e que, a partir do momento em que eles são mantidos, eles são nocivos para todos os lados, né? São nocivos para os homens, para as mulheres, para a instituição, para a sociedade, né, enquanto destinatária do serviço judiciário, ele é nocivo para todos os lados. O porquê? Porque existe, né, você ingressa ou você compreende a carreira já com certo desestímulo, né, achando que mesmo dentro de uma carreira pública existem lugares que não são para você,
né? É visto pela própria sociedade como um lugar que também não é para você, né? E pode ser que, ao longo de todas essas confusões, algumas, digamos assim, atitudes desrespeitosas possam também vir a ocorrer. Então, hoje, o papel da mulher à frente de qualquer instituição, não só Ministério Público, é justamente trazer essa quebra de estereótipos de gênero. Aquela ideia do seguinte: o lugar da mulher é onde ela quiser. Nós, mulheres, nós vamos atuar perante o Ministério Público da mesma forma que os homens, né? Nós somos tão integrantes do Ministério Público quanto os homens. E os espaços destinados a nós, enquanto promotoras de justiça, são todos os espaços. Quando você ingressa no Ministério Público, no concurso, ou na prova oral, ou na prova de títulos, não é dado a você a opção ou o privilégio ou então a discriminação de dizer o seguinte: olha, você quer ser promotora de justiça, mas é o seguinte, você vai ser promotora de justiça só atuando na vara da infância e juventude, porque afinal o instinto materno é da mulher. Ou então, você vai ingressar na carreira do Ministério Público, mas você vai atuar só na vara da família, porque, né, a mulher compreende melhor a família. Você vai ingressar no Ministério Público, mas você vai atuar só em varas criminais, digamos assim, vamos trabalhar só com crime mais leve, né, um crime de furto, digamos assim. Não, a mulher ela não pode trabalhar com uma mega operação do GAECO. E veja, hoje nós temos uma mulher integrante no GAECO, aqui em Curitiba, né, a doutora Nicole. Então, não lhe é dado essa opção, e nem pode ser dada essa opção. Eu até, às vezes, eu fico um pouco surpreendida, assim, porque eu sou promotora do Tribunal do Júri, eu gosto bastante do que eu faço, mas já trabalhei em diversas outras atribuições do Ministério Público, porque, né, o Ministério Público é essa instituição, né, linda, eu falo sempre isso com muita paixão, a quem cabe a defesa, né, dos interesses, dos direitos da sociedade. Nisso você vai, né, integrar uma gama de interesses e direitos, né? Mas às vezes a gente ouve, obviamente, você vai ter suas preferências, né? Cada pessoa tem sua complexidade, tem sua singularidade, você vai ter a sua preferência de atuação, você vai gostar mais de atuar em determinada atribuição do que outras, né? Eu falo, tem gente que gosta, né, por exemplo, juiz ou juíza de direito, tem gente que gosta de julgar contrato bancário, tem gente que adora atuar diante de falência, um processo de falência, né? E tem pessoas que têm verdadeiro horror a isso. Mas a partir do momento em que você integra a instituição, não vou trabalhar porque eu não gosto. E eu acho engraçado que, por exemplo, o Tribunal do Júri, ele é muito 880. Ou as pessoas gostam muito de trabalhar no Tribunal do Júri, ou as pessoas têm verdadeiro pavor do Tribunal do Júri, né? E você, enquanto Ministério Público, né, você pode até não gostar da atuação perante o Tribunal do Júri. Tem pessoas que realmente têm um pouco mais de dificuldade de falar em público, não se sentem tão à vontade e tal, mas a partir do momento que você ingressou na carreira, você já estava ciente de que isso era atribuição. Isso aliás, o Tribunal do Júri, ele é a grande vitrine do Ministério Público, né? Ainda mais hoje que as sessões do Tribunal do Júri são transmitidas via YouTube, ali no canal do Tribunal de Justiça, isso é uma grande vitrine a respeito do trabalho, né, que o Poder Judiciário vem desempenhando, que o Ministério Público vem desempenhando, Defensoria Pública vem desempenhando, a Advocacia vem desempenhando. Isso é uma grande vitrine, um grande teto de vidro. Mas, gostando ou não gostando, a partir do momento que você ingressa na carreira, você vai atuar. Isso é atribuição.
Você não pode escolher, não vou fazer um júri porque, não gosto, né? Muito pelo contrário, você vai exercer todas as atribuições, né? Então, a importância, enquanto mulher, não é só representar um número maior de integrantes mulheres, mas não é só o quantitativo, mas também o qualitativo. Você, enquanto mulher, integrante de uma instituição, da importância que é Ministério Público, você tem consciência do seu papel enquanto mulher? O seu papel de que você é integrante nos mesmos termos de igualdade, né? E que você está ali para fazer o trabalho que qualquer outro colega também deverá fazer. E quanto a isso, temos que quebrar esses estereótipos, né? No sentido de que a questão de você ser um promotor ou uma promotora de justiça que atua com firmeza, que atua com integridade, que, né, seja combativo, porque isso é uma das coisas que diferencia muito a atuação entre o promotor de justiça e o juiz de direito, né? Não sei se se alguém aqui já ouviu esse tipo de fala, mas muitos dos nossos avós perguntam para nós, promotores e promotoras, quando é que a gente vai virar juiz, né? Quando é que a gente vai progredir na carreira. Mas o grande diferencial, aliás, são instituições totalmente diferentes. Mas se a gente quiser falar de uma maneira muito simplória, mas bem perceptível, o promotor, a promotora, ele atua. Ele não se regula pelo princípio da inércia, jamais. O promotor ou a promotora de justiça, muito pelo contrário, a ele cabe sempre atuar, é seu dever atuar. Diferentemente de juiz ou juíza de direito, a quem cabe o princípio de se manter, né, longe, inerte a respeito daquilo, do problema, da demanda que está acontecendo. Porque ele não pode ter esse tipo de atuação, já que ele vai julgar, e para ele julgar, ele precisa ser imparcial. Ele não pode estar ali tomando providência, seja de qual lado for. Então, você ser, né, um integrante atuante, combativo, né, íntegro, que realmente está fazendo ali o seu trabalho, isso não é característica de um homem ou de uma mulher. Isso é característica do integrante do Ministério Público, da integrante do Ministério Público. Né? E daí a importância da gente quebrar essas ideias, esses estereótipos nocivos, de achar que mulher, nossa, a mulher tem um instinto materno, então a mulher precisa trabalhar na vara da infância e juventude. Nós temos excelentes promotores homens que atuam na vara da infância e juventude, que fazem trabalhos espetaculares. E veja, isso nada tem a ver com o gênero. Isso tem a ver com o real papel que o Ministério Público, enquanto instituição, precisa desempenhar. E nós, enquanto integrantes, sejamos homens ou mulheres, nós temos que ter muito a consciência disso. E vocês hoje, né, estudantes e estudantes de direito, que estão aí, né, a ponto, daqui a pouco, precisam decidir, né, os caminhos a serem traçados ainda, que às vezes esse caminho, eu sei, gente, é difícil para todo mundo, tá? Não se sinta mal por estar perdido, por não saber o que vai fazer da vida, ou por não ver perspectivas, não ver rumos da frente. Isso é natural para todo mundo. E assim, o começo de qualquer carreira, ele é muito difícil para qualquer pessoa, para qualquer carreira, né? O começo é sempre muito difícil. E de qualquer coisa também que você vai começar na sua vida, não só em relação ao trabalho, o começo sempre vai ser muito difícil. Se tá fácil, tá errado, tá? Se tá fácil, tá errado. Então, decidir, né, esses rumos importantes da vida, precisamos também estar cada vez mais conscientes
né, de que, enquanto homens e enquanto mulheres, nós precisamos contribuir no sentido de quebrar esses paradigmas de gênero. E quando eu comecei falando, não só da nocividade para mulheres, mas também para homens, é justamente hoje os estudos de gênero, eles têm se voltado muito também para homens, porque se sabe que esses estereótipos de gêneros, eles também são muito nocivos para homens, né? Os estudos a respeito hoje das masculinidades, eles têm sido muito importantes. E se a gente pegar aí dados básicos, né, a gente vai começar a entender o porquê que é tão importante falar da quebra de estereótipos de gênero, né? Hoje, o índice de suicídio no Brasil, ele é muito maior entre homens do que mulheres. O índice de alcoolemia ou drogadição é muito maior entre homens do que entre mulheres. Por quê? Porque os homens querem mais beber? Não. Por quê? Porque os homens, desde pequenos, desde criança, desde meninos, né, aprendem que menino não pode chorar, menino não pode falar de sentimento, menino não pode demonstrar emoção, menino tem que ser forte, menino tem que ser guerreiro, menino tem que ser agressivo. Então vejam como esses estereótipos, eles também são muito nocivos para os homens, né? E aí os meninos vão crescendo, se tornando homens que não conseguem lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, porque ele aprendeu desde pequeno que ele não pode sentir, que ele não pode chorar, que ele não pode sofrer, que ele não pode perder, né? E aí, de repente, isso, né, essas frustrações, esses sentimentos, essas emoções que nunca são bem compreendidas ou resolvidas, se transformam em escapes, né? Escapes em relação à alcoolemia, drogadição e muitas vezes, né, no pior, no mais trágico, no suicídio. Né? Então a gente vê que hoje esses índices demonstram que a quebra de estereótipo de gênero, ela tem que ser feita não só em relação a mulheres, no sentido de que mulher tem que ser um ser passivo, submisso, que fala baixo, meiga, dócil, que tem instinto materno. Não. E a mesma forma, homem. Homem não pode chorar, homem não pode sentir, homem não pode demonstrar fraqueza, homem não pode perder, não pode demonstrar emoção. Veja como isso é nocivo para os dois lados. E aí a gente vai alimentando uma sociedade completamente doente, né, calcada nessas posições, nesses estereótipos que são nocivos para os dois lados, né, e aí a gente vai contaminando tudo quanto espaço e lugar com esses estereótipos, e nisso inclui as instituições públicas, né, que também se contaminam com esses estereótipos. E veja que dado interessante, né? Falando agora de uma carreira diferente, a carreira policial. O índice de suicídio de policiais, né, nos últimos anos, tem sido maior do que o índice de morte de policiais em confrontos armados. Isso significa muita coisa. Muita coisa. Isso significa como a nossa sociedade está completamente doente quando se fala em estereótipos de gênero. E é por isso que eu acho muito importante termos esses espaços, né, dentro aqui das universidades, para que seja discutido, né, a necessidade cada vez mais da gente discutir gênero, da gente discutir representatividade, da gente discutir diversidade, porque vocês são os profissionais, as profissionais que amanhã estarão à frente de todos esses espaços aqui trabalhados e falados. Então, era mais ou menos isso que eu tinha preparado para falar. Coloco-me, né, à disposição para debate, discussão, pergunta, curiosidade, o que for. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Doutora, foi uma honra tê-la aqui conosco. Realmente
A carreira do Ministério Público sempre foi um sonho para mim, e a doutora conseguiu renovar meus desejos de seguir a carreira, e tenho acompanhado a doutora em outras palestras, agora virtuais, né? Assisti uma palestra da doutora no ciclo de palestras da EMAP, e foi muito gratificante, e eu acredito que todas essas exposições que a doutora tem feito nos últimos tempos foram só agregando, enfim, a doutora começou a se tornar literalmente uma inspiração para mim. Então, é realmente uma honra tê-la aqui conosco. A exposição foi ímpar, não temos o que dizer, né? Realmente renovou os meus, e acredito de várias pessoas, os desejos de seguir a carreira do Ministério Público. E nós temos também um comunicado para fazer, que infelizmente o doutor Eduardo Câmbio ele não vai estar presente aqui com a gente. Ele acabou avisando agora há pouco que está numa reunião com o procurador de justiça, então ele realmente pede desculpas, né, externou os votos de sucesso aí para a continuidade do nosso evento, mas infelizmente ele não vai estar presente aqui nesse painel. É uma pena, mas acredito que a doutora Roberta realmente conseguiu suprir qualquer tipo de dúvida que a gente tinha sobre a carreira do Ministério Público. Em especial sobre o Tribunal do Júri, na verdade eu não tenho uma pergunta, eu tenho mais uma colocação. Eu acredito que eu tenho o costume de assistir os julgamentos do Tribunal do Júri, agora também online, né, pela mesma plataforma do YouTube que a doutora citou. E eu acredito que existe, sim, aquela ideia de que realmente a doutora expôs bem acerca do estereótipo de que a mulher sempre é a parte mais dócil, a parte mais delicada, e isso a gente vê muito no Tribunal do Júri, porque às vezes a promotora de justiça está sustentando uma tese num julgamento, e pelo jeito de falar, que sendo agressivo ou não, da forma que for a promotora, ela não é credibilizada. A tese, por mais esplêndida que ela seja, é sempre diminuída. Não necessariamente pela parte da defesa, que muitas vezes é masculina, né? A figura masculina, a gente vê sempre que existem muitos advogados, homens, que estão no Tribunal do Júri, que trabalham no Tribunal do Júri, mas que, por ver a parte do Ministério Público mulher naquele determinado julgamento, passa a descaracterizar todas as teses que ela venha a trazer, que ela venha a sustentar, e são teses que realmente são teses boas e que normalmente demonstram fundamentam toda a condenação da pessoa, ou a absolvição, dependendo do caso, né? Porque a gente vê que o Ministério Público, ele muitas vezes promove e defende a absolvição em determinados casos. Então, a gente vê que, independente da tese, por ela ser mulher, a tese não é válida, ou ela deve ser... Ou, às vezes, muitos dos casos que eu vi também, a mulher, como promotora ali, passou a ser descaracterizada e passou a ser ofendida, em muitos casos, para tentar derrubar essa tese, para tentar demonstrar que o Ministério Público está sendo representado por mulher, então o Ministério Público é fraco. Então, eu acredito que tem muito disso, e não sei se as coisas que eu apontei aqui são muito pertinentes, mas, assim, eu acredito que é uma experiência que eu vejo e que a doutora realmente retratou bastante. E não sei se a doutora quer comentar alguma coisa, se alguém tem alguma pergunta. Eu costumo sempre contar de 2 episódios que eu sofri no tribunal. A gente sofre muitos episódios são, digamos assim, velados, sabe? Aquelas pessoas que não têm coragem de falar diretamente, então ficam nas indiretinhas, né? E isso eu acho de uma covardia absurda, porque quer falar, então fala, né? Fala, vamos se enfrentar aqui. Mas eu costumo contar 2 episódios que esses foram descarados, assim, e para mim foram muito evidentes a respeito da infeliz visão que ainda se tem da mulher no Tribunal do Júri. Certa feita eu estava fazendo um júri com um escritório de advocacia muito conhecido aqui de Curitiba, e eram 2 réus, né? Eles negavam a autoria e tal, e
sustentei a fala do Ministério Público pedindo a condenação, havia provas suficientes e tal, e no que o advogado ele veio na defesa, negando a autoria, obviamente, mas assim, não tinha muitos, digamos assim, não tinha muito fundamento para aquela tese. E aí, isso é uma coisa que vocês vão aprender a partir do momento em que vocês começarem a atuar enquanto profissionais. Quando você não tem argumentos, você passa a atacar a pessoa. E aí, o advogado, né, não tinha, porque era um processo muito bom de provas, né? Então não tinha como rebater muito aquelas provas. O advogado começou a falar do meu salto alto, o advogado começou a falar do meu cabelo loiro, o advogado começou a falar da minha unha vermelha, o advogado começou a falar do brinco que eu estava usando. Enfim, ele falou de toda a imagem que eu estava ali presente naquele dia, porque realmente eu estava com um salto alto preto, um vestido preto, unha vermelha, eu não pinto minha unha de branco, minha unha está sempre colorida. Sou uma mulher, tenho minhas vaidades, gosto de usar brinco, maquiagem e tal, e quem também não gosta tá ok para mim, sabe? Isso aí não é um problema. Mas assim, eu fui deixando ele falar para saber até onde ele estava indo, o que ele estava querendo com aquilo, né? Falando, e fui deixando falar, não interrompi, ele foi falando, falando. E aí Aí, de repente, ele falou por que ele estava falando a respeito da minha imagem, né? E ele quis dizer o seguinte: como que uma patricinha, né, de salto alto, cabelo loiro, maquiagem, unha pintada, pele bonita e não sei o quê, como que ela quer dizer, como que ela quer ter voz, autoridade para falar a respeito de homicídio? Foi isso que eu tive que escutar no tribunal do júri. Aí, realmente, aí tive que subir, não nas tamancas, mas no salto alto que eu já estava usando, e partir para cima, né? Então, esse foi um episódio que me marcou muito, porque, né, você utilizar do salto alto de uma mulher para dizer que ela é uma patricinha, eu achei tão sem noção, sabe? Tão assim. Você fala assim, gente, onde que essa pessoa está indo? Eu vou deixar ele ir para ver onde é que ele está indo. E o segundo episódio, que para mim foi muito também claro, muito marcante, era um episódio em que eu atuava junto com um assistente de acusação. Né? O assistente de acusação no tribunal do júri, pessoal, é quem representa os interesses da família da vítima quando a vítima é morta ou da vítima quando a vítima sobrevive. Então, era eu, atuando enquanto Ministério Público, um advogado homem, atuando como assistente de acusação, e um escritório de advocacia atuando na defesa, composto só por homens. Fui sustentar a tese do Ministério Público, e aí a gente tem 1h30 para falar, então eu falei, eu vou falar 1 hora, e a outra meia hora fica para você, assistente de acusação, você fala à vontade. Durante essa 1 hora que eu falei, eu fui interrompida pela bancada de defesa constantemente. Interrompida a todo momento. Interrompida, e atrapalhada, interrompida. E eu não conseguia mais falar, porque aí tive que pedir para o juiz intervir, porque né, a bancada de defesa não me deixava falar. E aí você vai subindo o tom, porque né, você quer que os jurados te escutem, e você tem um tempo para falar, né? Você não está ali o dia inteiro para falar, você tem um tempo cronometrado para falar. E aquela bancada de defesa não me deixava falar. O tempo inteiro atrapalhando e se intrometendo e pedindo a parte. Foi 1 hora E aí ali começou uma discussão, começou bate-boca. É horrível isso para o júri. Eu acho que nem os jurados gostam. Eu sempre costumo falar, olha, me deixa falar, deixa as minas falar, né? Porque quando a defesa está falando, eu não interrompo. Né? Você tem a réplica para isso, e depois tem a tréplica para isso.
né? Eu não interrompo. Então, me deixa falar, deixa as minas falar. Mas, enfim, eu não consegui falar. Eu fui constantemente atrapalhada. Terminei o que eu queria falar, obviamente não falei da forma como eu tinha me planejado a falar, e como eu já tinha combinado com o assistente de acusação, eu mantive a minha palavra, né? Não vou usar a meia hora que eu tinha falado que seria dele, e passei a palavra para ele. Esse assistente de acusação homem, ele falou meia hora ininterruptamente. A bancada de defesa não fez uma intervenção. Nada. O assistente de acusação falou meia hora sem parar. Então, isso, vejam, são situações em que você se sente completamente desrespeitada, tá? E eu sei que algumas pessoas, e que bom que são só algumas pessoas, porque cada vez que eu tenho conversado mais com jurados, juradas, pessoas que assistem, estudantes, cada vez mais a questão, né, de gênero, eu coloco como geral, está sendo cada vez mais discutida, as pessoas têm se interessado em discutir isso, porque têm percebido o quanto nós precisamos discutir, né? Mas, infelizmente, ainda tem aquelas pessoas que falam feminismo é feminazi, é mimimi, o machismo é mimimi, não sei o quê, e não sei o quê. Mas é impressionante assim, o quanto você se sente desrespeitada. E tá para nascer quem vai me convencer de que isso não foi um episódio de extremo machismo, né? Você não deixa uma mulher falar, não venha dizer, porque não estava deixando o Ministério Público fazer a acusação. Não tem nada a ver com isso, porque a partir do momento em que o assistente de acusação tomou a palavra e começou a falar, ele falou meia hora sem ser interrompido. Nenhuma única vez. Nenhuma única vez. Então, se alguém quiser me convencer de que isso não foi um episódio claro de machismo, pode tentar. Eu dificilmente vou ser convencida do contrário. Porque são, né, situações em que acontecem e que como eu disse, né? Você, enquanto não somente integrante de Ministério Público, mas mulher integrante de Ministério Público, sabe, é quase uma obrigação você saber, você ter consciência das coisas que acontecem e ter consciência do seu papel para quebrar esse tipo de situação, para que esse tipo de situação não mais ocorra, né? Porque se ocorreu comigo, eu espero que vocês, enquanto estudantes de direito, né, e futuras profissionais, futuras integrantes do Ministério Público, não tenham mais que passar por isso, né? Então, o nosso trabalho, a nossa luta, não é só para que a gente não passe, é para que vocês também não passem, é para que as filhas de vocês também não passem. E não só as filhas ou vocês, meninas, mulheres integrantes, mas que vocês, meninos, também não façam esse tipo não tenham esse tipo de conduta, né? Tenham consciência de que vocês precisam, enquanto homens, respeitar os lugares de nós, mulheres, as falas nossas mulheres, né? Você, enquanto homem, seja integrante do Ministério Público, porque você amanhã pode ser o promotor que está lidando com uma advogada. E você precisa deixar essa mulher fazer o trabalho dela, e fazer o trabalho dela dignamente, né? Com respeito, com igualdade, da mesma forma que lhe é conferido, né? O direito a exercer o seu trabalho. Então, é muito importante a gente continuar e sempre falar disso, porque não é só para mim, enquanto Roberta, promotora. Eu não quero que isso aconteça nem comigo, nem com você, nem com você, nem com você, nem com ninguém, né? E para que isso realmente passe a não acontecer mais ou acontecer cada vez menos, nós precisamos tocar nas feridas. Doutora, é sempre gratificante escutá-la novamente. Por mim, a gente ficava aqui escutando mais, mas esse tema é muito importante para ser debatido.
a visão do Ministério Público nesse sentido é extremamente essencial e a doutora sempre com posições muito pertinentes e muito legais de serem ouvidas. Eu tenho uma pergunta pontual, acho que também outros membros do DSEP também têm, mas eu gostaria de perguntar, uma pergunta bem pessoal, na verdade. A doutora sempre soube que queria Ministério Público desde a época da faculdade, ou como foi, assim? E junto, eu gostaria de saber, assim, mais ou menos, quanto tempo, assim, a doutora estudou, propriamente dito, para conseguir o ingresso no Ministério Público? Assim, questões bem formais de Ministério Público, por gentileza. Bom, eu gosto de dizer que desde criança eu assistia aqueles filmes de julgamento dos Estados Unidos e achava aquilo o máximo. E eu costumava dizer que eu queria fazer aquilo, que eu queria ser promotor. Eu nem sabia o que promotor de justiça era ou fazia, tá? Não sabia, mas eu dizia que eu queria ser promotor de justiça. E aí eu ingressei no curso de Direito, sempre com essa ideia, né, no começo, de que eu queria ser promotora de justiça. Porém, a visão que a gente tem, sem conhecimento da coisa, ela é muito diferente quando você pega na prática. Então, assim, qual que é o conselho, a orientação que eu sempre dou? Pessoal, quem pode fazer, porque muitas pessoas às vezes não podem fazer. Muitos estudantes, né, às vezes têm que realmente continuar no emprego que tem, trabalhando com outra coisa, até mesmo para pagar a faculdade, terminar a faculdade. Mas quem tem a possibilidade, faça um estágio no Ministério Público, na magistratura, escritório de advocacia, na defensoria, delegacias de polícia, façam estágio. O estágio, ele é muito importante. Ele te dá um início de noção do que tem ali pela frente, do que te espera na frente. E eu até brinco muito com meus estagiários, né? Eu sempre falo, vocês têm certeza que é Ministério Público? Vocês estão vendo o que é isso, né? Porque às vezes você vai trabalhar numa promotoria de justiça que está abarrotada de trabalho e só tem bomba, só tem bucha. Então a gente sempre fala, tem certeza que é isso? Então, estágio é muito importante. E ele foi muito importante para mim. Porque quando eu passei a minha faculdade era anual, não era semestral. Então, quando eu ingressei no terceiro ano de faculdade, da Faculdade de Direito, eu fui fazer estágio no Ministério Público. E ali foi quando eu tive certeza de que realmente eu queria, até porque o promotor com o qual eu fazia estágio era um promotor muito, muito bom. Eu tenho uma lembrança com muito carinho assim dele, porque ele foi uma pessoa que também me incentivou muito, né? Eu falava para ele, doutor Pedro, eu quero ser promotor de justiça também, tal. E aí ele falava, não, então vamos pegar mais, obviamente, né? Estagiário serve para isso também, gente, para carregar piano, tá? Então não tenham essa ilusão de que você vai chegar lá, eu quero um processinho. Não, você vai trabalhar muito. Mas ele me incentivava muito nesse sentido, ele pegava, né, alguns processos, eu estagiei numa promotoria criminal, então ele pegava uns processos que eram casos um pouco mais difíceis e ele me dava, né, confiava nesse sentido. E ali eu tinha que estudar, né, fazer as coisas. Então o estágio é muito importante para você determinar. E aí quando acabou o meu estágio, que era o estágio só de 1 ano na época, eu fui fazer estágio no escritório de advocacia. E aí eu pensava, cara, se eu tiver que advogar na minha vida, eu vou fazer outro curso. Sei lá, vou estudar contabilidade, alguma coisa assim, porque escritório de advocacia não dá. E aí eu fiz estágio no escritório de advocacia, aí eu fiquei os dois últimos anos, quarto e quinto ano no escritório, e olha, foi ali que eu tive certeza que realmente a advocacia não era para mim. Mas veja, é muito importante, né, para você determinar aí, eu falo, às vezes só de você saber o que você não quer na sua vida, você já está muitos passos à frente, né? Então, quando você já sabe o que você não quer, já é uma grande vitória. Em relação ao estudo, quando eu me formei, veio a emenda constitucional 45, aquela que começou, né, a agregar o concurso de ingresso na magistratura e no Ministério Público
a necessidade de 3 anos de prática jurídica. Então, eu sabia que era algo que eu teria que, né, ter. Então, eu sabia que antes de 3 anos, né, eu jamais seria aprovada num concurso de ingresso aí no Ministério Público. E aí eu fui trabalhar, fui advogar, né? E aí, e olha que interessante, eu estava conversando isso ontem com a minha estagiária, porque ela falou para mim ontem que ela falou assim, ai, doutora, eu decidi, eu quero carreira de delegada de polícia. Eu, ai, que bacana, então tem que estudar isso, tem que estudar aquilo e tal. E aí ontem, conversando com ela, eu falei até para ela, né, que o tempo que eu sou de São Paulo, eu não sou daqui do Paraná, né? Eu vim para o Paraná depois que eu fui aprovada no concurso público. E o tempo que eu advoguei em São Paulo, eu falei para ela assim, nossa, foi o que mais me ajudou a passar no concurso público, porque eu passei na força do ódio, na força do ranço. Cada vez todo dia que eu acordava para ir trabalhar no escritório de advocacia, eu falava assim, eu não consigo um dia mais sequer trabalhar aqui, eu preciso passar no concurso. Então, cada vez mais eu estudava. E eu estudava na força do ódio, de falar assim, eu não vou advogar na minha vida, eu estou advogando porque eu preciso trabalhar, ter prática jurídica, ter dinheiro, mas eu passei no concurso na força do ranço. Eu estudava final de semana pensando assim, cara, é um final de semana a menos que eu vou advogar na minha vida. Então, eu acabei passando num período legal, 3 anos, o período necessário, mas, assim, pessoal, não se iludam, tá? O concurso de ingresso na carreira, vou falar da minha carreira do Ministério Público, é um concurso que você tem que estar muito preparado. E ninguém se prepara estudando durante a semana, tá? E final de semana indo para balada, indo aqui para... Eu moro em frente ao Museu do Olho, e o Museu do Olho, final de semana, tá lotado, né? Ninguém passa em concurso público indo para o Museu do Olho final de semana bebendo porks, tá? Então, se é essa carreira realmente que você quer, você sabe que você vai ter que abdicar de finais de semana, de feriados, né, de férias, de tudo, em prol do seu objetivo. Mas eu costumo sempre dizer, vale muito a pena. Eu não me lembro mais dos finais de semana que eu passei estudando, dos finais de semana que eu acordei cedo com despertador e passei estudando. Não me lembro de nada disso. Eu só lembro hoje, assim, das muitas conquistas que a gente vai agregando na vida, sabe? A memória é uma coisa muito seletiva. Essas coisas ruins, né? Por exemplo, acordar cedo, pegar ônibus e metrô lotado para ir advogar na força do ódio, eu lembro só quando eu tenho que contar, porque, não, a memória seletiva já esqueceu isso. Então, se é a carreira que vocês querem, saibam, tem que ter muita dedicação, mas vale muito a pena, tá? Para quem realmente tem a vocação, para quem quer ser promotor ou promotora de justiça, principalmente o Ministério Público do Paraná, sou suspeita para falar da minha instituição, eu acho uma instituição maravilhosa, vanguardista em muitos aspectos, sabe? Então, vale muito a pena. Obrigada, doutora. Foram esclarecedoras as suas posições e gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta para a doutora Roberta. Acho que o Guilherme Isfer tem. Pode ir. Ai, meu Deus. Maneira! Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu queria cumprimentar a Fairos e todos os meus colegas do diretório acadêmico. Parabéns pelo trabalho. Doutora Roberta, é sempre muito proveitoso escutar pessoas apaixonadas pelo que fazem, e a senhora, com certeza, é uma apaixonada pela sua profissão, e isso nos torna assim, muito felizes, porque a gente vê tanta gente dentro da academia, dentro da faculdade de Direito, que não é apaixonada pelo direito, que não é apaixonada pela área que escolheu estudar e escolheu futuramente trabalhar. Então é muito bom ouvir e conhecer pessoas como a doutora. Muito bem, eu tenho 2 perguntas. Na verdade, eu tinha 3, mas a Fai fez a primeira, então
já garantiu que eu não fizesse uma das perguntas, então eu vou prosseguir com as duas outras. E a primeira é a seguinte, doutora: qual que é a sua expectativa para o futuro, no que tange a esse tema de igualdade de gênero, de respeito às mulheres, que é um tema muito importante, que é um tema muito necessário, inclusive aqui na academia, dentro do Ministério Público e na carreira jurídica em geral? A senhora quer responder a primeira e depois eu faço a segunda, ou posso fazer a segunda também? Pode fazer, Posso fazer a estou segunda? anotando. É muito mais pessoal, se a doutora me permite, que é alguma orientação a nós, estudantes de direito. A doutora já fez várias orientações, já discorreu sobre o estágio, que é de fato muito importante. Gostaria de saber se tem alguma outra dica a nós. E pelo seu plano de fundo aí, pela sua biblioteca, vejo que compartilhamos da mesma paixão, que é dos livros. Então, se me permite, eu gostaria de alguma indicação de livro vindo da doutora. É isso, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Realmente, eu falo do Ministério Público realmente com muita paixão. Já tive minhas crises, tá? Eu acho que toda relação é feita de DRs e crises, altos e baixos, mas sigo aí me sentindo vocacionada, digamos assim. Bom, em relação à primeira pergunta, né? A expectativa. O que eu penso é o seguinte: sempre que a gente vai falar desses assuntos que ainda são muito polêmicos, mas são muito necessários, porque são assuntos que vêm desvendando e desmascarando sistemas de poder, né? Porque falar de raça, né? Você vai desmascarando muitos sistemas de poder que permanecem em torno dessas desigualdades, né? E para falar desses assuntos, são assuntos ainda muito desconfortáveis. O porquê? Porque mexem em estruturas, né? Principalmente estruturas de poder. Quando você fala assim, espaços que precisam ser ocupados cada vez mais por mulheres, não só em número, mas também em qualidade, você está trabalhando, né, com, digamos assim, mexendo em estruturas, né? A forma como a coisa se forma, se solidifica, né? Se estrutura basicamente. E para falar desses assuntos, esses temas que são tanto desconfortáveis nesse sentido, a palavra é resistência, né? Então, eu acho que quanto mais bate, mais o assunto resiste. E quanto mais ele resiste, mais ele cresce, né? Então, assim, eu tenho 13 anos de... Bom, enfim, eu me formei não faz muito tempo, tá, gente? Foi há menos de 20 anos. Isso eu nunca tinha ouvido falar na faculdade. Eu nunca tinha ouvido falar da palavra machismo, feminismo, estudos de gênero, violência de gênero. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E falo mais, eu ingressei na carreira do Ministério Público também sem ouvir falar, sem conversar, sem debater, né? Eu mantenho amizades da faculdade até hoje, e muitas vezes a gente conversa sobre isso, né? A gente fala, nossa, realmente, a gente não tinha noção de nada, né? Muito pelo contrário, a gente até fez aí algumas práticas que são muito feias, né? E quando você vê esse tipo de assunto já sendo muito abordado entre estudantes e profissionais, né? Quando você vê estudos de gênero crescendo cada vez mais, o interesse por isso crescendo cada vez mais. Hoje eu sou professora ali da Unibrasil de Direitos Humanos, né? E aí eu estou sendo procurada por estudantes do 9º período para ter orientação ali no trabalho de conclusão de curso e tal. E o interesse dos estudantes e das estudantes é muito legal, né? Então, assim, eu estou sendo procurado não só por temas de direitos humanos, ou até mesmo direito penal, direito processual penal, que o pessoal sabe que eu também trabalho com isso, mas muitas alunas e até alunos querendo falar sobre isso, sabe? Perspectiva de gênero, estudo de gênero, violência de gênero.
eu fiz mestrado, né? A minha dissertação ela é a respeito de violência de gênero, então esse foi um interesse que eu também fui adquirindo com o tempo. Então o que eu vejo é isso, sabe? É que a coisa ela está caminhando, ela está indo. A expectativa que eu vejo é que por mais que nós tenhamos alguns movimentos retrógrados, principalmente no atual momento político vivido pelo Brasil, porque temos políticas retrógradas em termos de direitos de mulheres, direitos humanos, né? Isso é inegável. Isso eu estou falando de estatísticas, de números, né? 2019 o Brasil não teve um centavo sequer investido em políticas públicas de combate à violência de gênero. Eu estou falando de dado objetivo, né? Então, por mais que nós temos aí alguns movimentos retrógrados, mulheres que são eleitas, né, ali como congressistas ou deputadas estaduais e levantam, né, essa loucura. Eu fico me perguntando que tipo de loucura se passa na cabeça dessa pessoa, que tipo de esquizofrenia se passa na cabeça dessa pessoa, em que uma mulher que ocupa um cargo público, um mandato eletivo, se diz antifeminista. Eu acho o seguinte, então saia. Né? Então saia, você está no lugar errado, porque esse lugar que você está ocupando foi conquistado pelo movimento feminista. Então, se você é antifeminista, você não tem que estar aí. Você tem que voltar lá para 1800 e bolinha, onde mulher, ou então para 1916, né, no Código Civil de 1916, onde você era relativamente incapaz. Quem responde por você é seu pai ou seu marido, né? Você está nesse lugar por conta do movimento feminista. Se você é contra o movimento feminista, então abra mão das conquistas feministas, pare de ser hipócrita, né? Sou antifeminista, mas deixo aqui mamar no cargo público que eu estou ocupando, que foi conquistado pelo movimento feminista, né? Então, veja, a minha expectativa em relação ao debate de gênero, a conquista de uma maior igualdade, eu posso estar sendo um pouco poliana, né? Um pouco ingênua, mas a minha expectativa ela é boa, sabe? Ela é boa, porque eu acho que justamente são nos momentos difíceis que a resistência ela cresce, sabe? Quando você está num mar muito calmo, você não precisa ser bom marinheiro, né? Então, é o mar revolto mesmo que faz bom marinheiro. E eu acho que é no mar revolto que esses assuntos, esses temas, eles se tornam ainda mais fortes, né? É diante dessas adversidades que você sente mais a necessidade de falar sobre isso. Então, a minha expectativa ela é boa. Tá? Posso estar sendo ingênua, posso estar sendo poliana, posso estar me iludindo, vivendo na bolha cor-de-rosa, né? Ainda que cor-de-rosa é cor para todo mundo, tá, pessoal? Mulheres e meninos vestem a cor que quiser, tá? E eu acho lindo camisa cor-de-rosa. Eu acho que os homens deveriam utilizar cada vez mais camisa cor-de-rosa, que é bem bonito. Agora, em relação aos livros, você fala livros específicos do assunto de gênero? Na verdade, doutora, pode ser qualquer livro que a senhora interprete como interessante para a nossa carreira. Para a carreira, né? Ou Bom, também não, se quiser sugerir poesia, romance, o direito por si só não explica o ser humano, né? Então a gente precisa compensar com jamais. as outras áreas. Jamais, jamais. Eu sou apaixonada por. Bom, eu acho que eu acho engraçado assim, estudante de área de humanas não gostar de livros, né? Eu acho que quem não gosta de livro não tem que estar em humanas. Humanas, o próprio nome. Você estuda as ciências humanas, e as ciências humanas são, né, são baseadas em debates, filosofias, discussões, né? Ideias você escreve. Eu gosto muito de livros, né? A respeito do ingresso, né, para a carreira do Ministério Público, eu sempre costumo dizer o seguinte: essa fase do direito penal esquematizado, pessoal, ela meio que já foi, tá?
Direito penal esquematizado não vai fazer ninguém passar em concurso público. Direito constitucional esquematizado não vai ninguém vai passar em concurso público com base nisso. O porquê? As provas de concurso público estão cada vez mais difíceis e cada vez mais profundas, abrangendo discussões, muitas vezes discussões acadêmicas, de mestrado e doutorado. Então, assim, obviamente, né, toda prova você tem que estar com os códigos, a Constituição, as leis esparsas, muito guardadas na cabeça. Então, assim, essa é talvez um ponto negativo de quem quer carreira pública. Vai ter que decorar código, tá, pessoal? E decorar código é ler ali todos os dias. Então, eu posso dizer da minha experiência, né? Eu lia todo dia uma parte de alguma lei. Então, por exemplo, hoje eu vou ler a parte geral do Código Penal. No ônibus ali, ó, no metrô, lia, tem que ler, sabe? Hoje eu vou ler a parte de direito de famílias do Código Civil. Isso tem que virar rotina nos seus estudos. Todo dia separar pelo menos uma meia hora para ler lei seca. Porque primeira fase de concurso, né, é o que vai fazer aquele filtrozão, né? Por quê? Porque lei seca você não tem discussão. Então, é difícil você anular uma prova, né, com lei seca. Agora, quando você vai para a segunda fase, que é a parte discursiva, onde você vai gastar ali mão, você vai gastar caneta, você vai gastar dedo, vai gastar papel e tudo, direito penal esquematizado não vai te ajudar, tá? Então, assim, eu sempre recomendo, se você tem dificuldade com alguma matéria, leia primeiro digamos aqui, aquele livrinho mais básico, para você conseguir entender melhor. Depois que você entendeu, cara, vai se aprofundar, vai ler aí os autores que o pessoal anda cobrando em prova, e todas as provas estão disponíveis, né, de todos os concursos, então tem que pegar essas provas e ver o que está caindo, o que está sendo cobrado, e começar a ler autores mais sérios, né? Autores que estão falando ali não para público somente de concurso público, mas para um público geral. Né? Então, você vai ler ali uma doutrina de direito penal para né? Uma doutrina de direito penal séria. Você não vai ler o resuminho da Saraiva de direito penal. Nem sei se ainda existe, na minha época era esse, né? O resuminho da Saraiva. Agora, em relação por exemplo, falando aí um pouco do tema que eu falei, estudos de gênero, o que mais tem sido produzido hoje são artigos acadêmicos, né? Artigos produzidos aí em programas de pós-graduação, dissertações de mestrado, teses de doutorado, revistas científicas. Então, eu gosto muito da plataforma do Google Acadêmico, né? E ali você digita o seu tema de interesse e vai ter vários e várias autoras muito bons para o tema. Falando um pouco da minha área, né? Tribunal do Júri, você vai falar do processo penal, existe uma autora brasileira que, né, escreveu um livro, Processo Penal Feminista, né, que é a Soraya de Rosa Mendes. Fantástica, né, para quem quer ter uma perspectiva de gênero um pouco diferente, né, sobre o processo penal, ela eu indico assim, sem sombra de dúvidas. E diversas outras autoras que são maravilhosas, né, muitos artigos acadêmicos a respeito. Eu sempre costumo citar um artigo da professora Estefânia, da Universidade Federal do Paraná, né? É um artigo que ela publicou no ano passado na revista de Direito da FGV, da Faculdade Getúlio Vargas, ali de São Paulo, que chama Quando o Gênero Bate a Porta do STF. Para mim é um artigo científico fantástico, falando a respeito da necessidade de o STF e demais tribunais começarem a adotar perspectiva de gênero nos seus julgamentos. E por aí vai.
né? Então, tem muita doutrina boa a respeito do assunto. E já que você falou, né, de poesia e tal, esse ano eu li, agora eu tenho lido bastante as coisas que eu gosto de ler, porque até o ano passado no mestrado só lia doutrina e artigo científico e tal. Eu vou recomendar para vocês 2 livros fantásticos que eu li esse ano. O primeiro é um sucesso, acredito que vocês já tenham ouvido falar, que é o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Nossa, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já li nos últimos tempos. É um livro que você termina, você fecha e você fica assim, eu pelo menos, eu fiquei impactada uns 3 dias pelo final. E um livro também muito maravilhoso, escrito de uma forma muito poética, chama Tudo é Rio. É um livro que está sendo muito falado também, é da Carla Madeira. É também uma história, para quem gostou de Torto Arado, vai amar Tudo é Rio. É um livro maravilhoso. Pronto, fiz indicação em todos os aspectos. Obrigado. Bom, então, pessoal, eu acho que, dado o nosso tempo aí, estamos quase em meio-dia, eu acho que quem tiver mais alguma dúvida pode mandar para a gente, que daí a gente encaminha para a doutora. Acredito também que ela esteja sempre à disposição para sanar todas as dúvidas aí. Foi realmente uma exposição ímpar, foi muito gratificante, muito bom escutá-la, doutora Roberta, realmente uma inspiração para todos nós aqui. A carreira do Ministério Público já é fascinante e com uma exposição dessa ainda tão apaixonante, se torna cada vez melhor e cada vez mais legal de tentar seguir essa carreira. Então, é com essa extremamente honrada que eu declaro, então, encerrado esse 6º painel da segunda semana acadêmica do curso de Direito do Unicuritiba. Novamente agradecendo imensamente a honra do vosso aceite, doutora. Foi uma honra tê-la conosco aqui. Eu acredito que foi um dos painéis mais proveitosos e mais interessantes. Sou suspeita para falar, né? Porque a doutora é uma inspiração para mim e acredito que seja isso. A gente continua à disposição. À noite nós teremos mais outros painéis sobre procuradorias e sobre a advocacia privada. A gente vai falar sobre a advocacia criminal e sobre a advocacia empresarial. E nós vamos falar sobre as procuradorias do Estado, do município e das procuradorias legislativas. Então, a gente aguarda vocês para os próximos painéis a partir das 19 horas. E é com isso que, então, que eu declaro encerrada essa manhã de palestras. Novamente agradecendo a doutora Roberta. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, e uma honra. Muito obrigada pelas palavras carinhosas. E, na verdade, você também agora vai ser uma inspiração para mim, para eu falar vosso. Você falou tão certinho. Eu tento ser bem prolixa, bem certinha, né? Mas nem sendo mais informada. Mas sim, eu tenho mania de falar vosso. Mas obrigada, doutora. Obrigada, pessoal. Uma boa semana aí para vocês. Até. Até Tchau, mais. pessoal. Tchau.